Quais as causas de mortes súbitas? São várias. A principal dela é as causas de arritmia cardíaca, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. As outras causas são pessoas que já vêm com alguma alteração, algum problema cardíaco, que já apresentam um tratamento. Temos também as causas por uso de drogas ou entorpecentes e até mesmo pelo abuso indiscriminado de alguns medicamentos e álcool pode levar também a caso de morte súbita. A morte súbita ela pode ocorrer em qual idade? Ela não está correlacionada em idade, é mais comum em idoso, porém ela pode ocorrer também até em recém-nascidos. Em recém-nascido, a morte súbita geralmente está associada à má formação cardíaca. Em idoso, ela é mais comum por causa das arritmias que esse coração pode já vir sofrendo. E em jovem também pode ocorrer, principalmente em uso de substâncias ilícitas ou drogas, é uma das principais causas. Porém, não é que todo jovem que morreu apresentou uma morte súbita utilizou droga. Existem alguns casos que esses jovens desencadeou alguma arritmia e pode ter levado a quadro de morte súbita. E uma das principais causas que a gente vai abordar agora, que é o objetivo desse programa, seria a morte súbita desencadeada pelo exercício. Ou por que o exercício desencadeia a morte súbita? Muitas vezes volta à principal causa, que é a arritmia. O que acontece? Muitos jovens acham que a prática de exercício, por ser um ato saudável, pode ser iniciada de maneira indiscriminada, sem sequer essa pessoa passar por uma avaliação médica, e essa avaliação médica não deve ser somente no início dos exercícios ou das atividades de academia, e sim, todo o público que frequenta a academia deve ter um acompanhamento médico contínuo, porque pode haver alteração no seu sistema de saúde. E como já existe relatos que a principal hora pela epidemiologia de morte súbita é no período da manhã, que seria a relação do corpo que está em processo de descanso, que estava dormindo, e iniciou algum tipo de exercício nesse período. Então, a academia no período da manhã, a gente aumenta um pouco o risco de morte súbita logo após você despertar. Tem muita gente que acorda às 6 horas da manhã e já vai direto para um exercício e não inicia nenhum preparo, já começa um exercício de moderado a pesado. Consequentemente, você está pondo o seu corpo no maior risco caso você já tenha um pré-requisito, uma predisposição para ter morte súbita. Atestado de academia, que é a avaliação médica, muitas pessoas acham que pode ser retirado. É muito comum a gente ouvir em consultório: doutor, meu filho precisa de um atestado de academia e eu queria levar para ele. Atestado de academia não é ingresso para um evento. Tem que ser realizada uma avaliação médica, onde essa avaliação médica vai ser avaliado os antecedentes familiares dessa pessoa, se ela tem pai, mãe, irmãos, alguma alteração cardíaca ou alguma outra doença, tipo diabetes, colesterol alto, tudo. Então, é avaliado e a gente direciona alguns tipos de exames para que esses exames sejam avaliados também. Por quê? O atestado de academia, muitas vezes, também a gente ouve no consultório: eu tenho eletro. O eletro, a gente vê o coração em estado de repouso. A gente já vai avaliar se ele tem algum risco, porém, a gente não consegue avaliar esse risco total. Se realmente esse risco no repouso não pode desenvolver nada durante o exercício. A gente vai mostrar
agora nesses traçados de eletro, a gente observa nesse traçado de eletro que esse paciente, antes do teste ergométrico, antes do exercício, ele apresenta um eletro de repouso dentro dos limites de normalidade. Porém, conforme ele vai seguindo durante o exercício na esteira, a gente começa a observar que ele aumenta a sua frequência cardíaca, fisiologicamente esperado, vai ter um aumento da sua pressão também, até alguns limites fisiologicamente esperado. Porém, aqui de repente a gente vê esta alteração. Esta alteração é o que a gente chama de taquicardia ventricular. Seria uma arritmia complexa, uma arritmia de origem grave, que a gente tem que ser melhor investigada. Pode ter várias causas essa arritmia, desde uma descarga hormonal durante o exercício, porém não deixa de pôr o paciente em risco quando ele faz exercício de moderado a pesado, e esse paciente ele vai ter uma restrição a exercício de moderado a pesado, porque se ele entrar nessa arritmia, e essa arritmia a gente persistir o exercício, pode entrar numa arritmia contínua e fazer uma fibrilação ventricular e vir a óbito, que é muitas causas de óbito em campo de futebol, tá? Então, o objetivo do teste ergométrico é ver o seu coração durante o exercício e ver se ele não promove essas arritmias. E existem as outras causas dessa mesma arritmia, que pode ser doenças coronarianas, doenças arrítmicas do coração ou até mesmo uma má formação do músculo cardíaco. Aí, nesse caso, a gente segue a pesquisa com outros exames complementares com o objetivo de fazer uma prevenção. Doutor, até ontem eu fazia exercício e atualmente eu comecei a ter alguns sintomas, tipo batedeira no peito, que é o que a gente chama de palpitações, ou um desconforto no peito, mas eu assimilei esse desconforto porque pode ser do aparelho de academia. Sim, pode ser até mesmo pelo esforço físico, porém, quando se sente algum tipo de desconforto ou algum sintoma de cansaço ou canseira, além do que vinha sentindo, desconforto no peito, ou até mesmo você achar que é uma dor muscular, deve ser suspendido o exercício imediatamente e procurado uma consulta médica para uma melhor avaliação. Por quê? Pode ser pequenos sintomas que a pessoa vem sentindo e esses sintomas já ser um alerta que o seu coração não está bem. Já peguei muitos pacientes que andavam 16 km de bike e não sentia nada. Durante os exames de rotina, pegamos essa arritmia e ele está altamente contraindicado a praticar esse tipo de esporte, porque entra de esforços moderado a pesado. Doutor, eu tenho alguma alteração no coração, quer dizer que eu não vou poder fazer esporte nenhum? Vai poder fazer esporte, porém alguns tipos de esporte, algumas restrições vai existir. Até mesmo uma pessoa que teve um infarto, a princípio ele não está autorizado a fazer academia, ele não está autorizado a jogar futebol. Aos poucos a gente vai avaliando e vai condicionando esse coração e essa pessoa para alguns tipos de exercício. Nem todos que teve infarto vai ter uma restrição total, porém a grande maioria tem restrições. Com isso a gente tenta evitar esses casos de morte súbita que muitas vezes pode ser desagradável e surpreender toda a família. Lembro que a grande maioria desses casos de morte súbita em jovens está correlacionado com o exercício físico e o uso de drogas ilícitas. Porém, existe casos de pessoas que não praticavam exercício físico e não utilizavam nenhum tipo de drogas e vieram a óbito. Sim, existe.
essas pessoas geralmente poderia não saber se tinha ou não alguma má formação, se tinha ou não alguma doença que estava silenciosa até o momento de seu óbito. Por isso, a necessidade também de sempre procurar um médico para uma avaliação contínua e periódica em sua saúde, principalmente acima dos 20 anos, porque abaixo dos 20 anos leva em consideração que a pessoa já vinha fazendo acompanhamento com o seu pediatra. A idade considerada a melhor idade é uma fase no qual necessita-se de cuidados especiais com a saúde e qualidade de vida para que seja possível aproveitar melhor os benefícios que o amadurecimento proporciona. Sabe-se que com esse amadurecimento a vida se torna mais plena e aprende-se a valorizar o que ela tem de mais simples e belo. E aí paramos para pensar: por que demorei tanto em descobrir que aquilo que mais me satisfaz não está naquilo que mais dê importância a vida inteira? Assim, para que seja possível desfrutar de todos os benefícios desse amadurecimento, profissionais da saúde atuam melhorando a qualidade de vida dessas pessoas tão importantes para a construção do nosso ser. Pensando na importância de cuidados ao longo de toda essa experiência de vida, a clínica Quartz Life Especialidades Médicas conta com o apoio da medicina associada à nutrição, atuando para que se torne possível a realização de muitos sonhos que sem dúvida serão melhor aproveitados. Afinal, nunca é tarde para começar a conquistar aquilo que se deseja. Quartz Life Especialidades Médicas, promovendo um novo conceito em saúde. contexto geral hoje, a nutrição tornou-se para o paciente um pouco mais complicada do que na verdade ela é.
a propagação da mídia em cima de uma nutrição, de uma alimentação saudável, dificultou ao invés de tornar mais tranquilo o que é uma alimentação saudável. A alimentação saudável, ela parte do princípio básico, que é o comer de 3 em 3 horas, é o introduzir mais alimentos de forma in natura na sua rotina, é ter uma alimentação mais regrada. São hábitos adquiridos ao longo do tempo, que a gente também não consegue transformar esse hábito de um dia para o outro. É um hábito que demora um pouquinho para a gente conseguir. A gente, na verdade, tem que conquistar esses hábitos novos. É um processo de reeducar o comportamento alimentar. Então, com a divulgação de mídia em cima de novas dietas, ou a modernidade trazendo muitas informações para os pacientes sobre o que é alimentação saudável, tem dificultado um pouco a ida do paciente à procura de um profissional capacitado para aplicar isso na rotina dele. Então, é muito mais simples do que a gente pensa, e por isso que é sempre importante procurar um profissional da área para poder estar trazendo o que é uma alimentação saudável dentro de uma rotina, dentro da sua rotina, dentro do que cabe ao seu dia a dia, dentro das suas necessidades. Então, por isso que a base tem que ser as leis da nutrição, que é o que a gente pode falar um pouquinho sobre isso hoje, para estar explicando para vocês de uma maneira bem simples. Então, assim, as leis da nutrição são 4, né? E a gente vai explicar cada uma delas. É isso que os profissionais nutricionistas têm de fazer com seus pacientes, tá? Então, a lei da qualidade, que é a primeira que a gente vai estar falando. A lei da qualidade tem a ver com o tipo do alimento que você está escolhendo na sua rotina. Então, aquela história que a gente escuta muito por aí, do descasque mais e desembale menos, essa é a ideia da qualidade. Então, a gente acaba abrindo mão de alimentos industrializados, embutidos, macarrões instantâneos, temperos industrializados, refrigerantes, todos esses alimentos que têm um tempo de vida útil no supermercado, que ficam lá na prateleira, aqueles produtos altamente industrializados, a gente tira ele da nossa rotina e passa a introduzir alimentos mais in natura. Então, a gente passa a introduzir mais frutas, mais verduras, mais legumes. A história do comer arroz e feijão, sim, é muito importante. Então, a qualidade alimentar está relacionada com a escolha que nós vamos fazer em relação aos alimentos. Então, se você começar o seu processo de reeducação alimentar já escolhendo os alimentos, optando por boas qualidades alimentares, você já consegue transformar um pouquinho a sua alimentação. A gente tem que lembrar que o processo de reeducar o comportamento, a gente tem que introduzir metas curtas. Então, a gente vai devagarzinho colocando algumas das coisas que a gente aprende com um profissional em prática no nosso dia a dia. Então, a lei da qualidade serve para isso. Na hora de pensar em introduzir algum alimento, se pergunta: esse alimento tem um tempo de vida útil muito grande na prateleira? Então, ele acaba não sendo um alimento tão saudável para você. Então, quando for muito industrializado, muito processado, a gente evita consumir esses alimentos. É importante também lembrar que nenhum alimento está proibido da rotina alimentar, tá? Isso não existe. A gente tem moderação para consumir determinados alimentos, até porque a alimentação precisa ser, sim, muito prazerosa. Então, não podemos abrir mão do prazer ao se alimentar. Então, evitar alguns tipos de alimento e consumir outros com mais frequência. Então, a lei da quantidade, ela está relacionada com os alimentos a quantidade dos alimentos que a gente precisa consumir. Então, eles não podem ser nem em exagero e também não pode ter o consumo mínimo desses alimentos, tá? Então, lembrando sempre o que é importante. Essas dietas hoje em dia muito modernas, que é muito propagado hoje na mídia, elas têm restrição de algum tipo de nutriente. A gente tem que lembrar que esse tipo de dieta, ela tem que ser, sim, acompanhada por um profissional, tá? Restrições de algum macronutriente ou restrição dos carboidratos, restrições de lactose, de glúten, elas precisam ser acompanhadas de um profissional. Então, para a gente realizar esse tipo de dieta no paciente, precisa ter exames que comprovem realmente a patologia de alguma doença,
precisa ter essa confirmação para a gente poder, assim, aplicar uma dieta com restrição de nutrientes. Caso contrário, uma pessoa saudável, ela não tem o porquê restringir nenhum nutriente da sua rotina. Ela tem que saber a moderação para ela comer. Então, só a gente tem que lembrar que quando se come muito, isso vai dar uma supernutrição no corpo. Então, você pode ter um sobrepeso, uma obesidade, doenças crônicas relacionadas ao exagero da alimentação. Quando se come menos do que deveria, você também pode ter uma desnutrição causada por alguma deficiência de algum nutriente importante aí na sua rotina alimentar, tá? Então, equilíbrio. Nem comer demais e nem comer de menos. Outra lei importante que a gente vai falar também é a lei da adequação. A lei da adequação, ela está relacionada a adequar o plano alimentar de acordo com a rotina desse paciente, tá? Então, primeiro que a gente tem que levar em consideração, qual é o estado de vida desse paciente? É criança, é adolescente, está gestante, é adulto, se tem ou não algum tipo de doença. Condição socioeconômica é muito importante, porque as pessoas acham que fazer reeducação alimentar custa isso, não custa, não pode custar, porque a gente tem que saber aplicar isso na rotina do paciente. Os hábitos alimentares do paciente, esses que ele já existe dentro da sua própria rotina, a gente também tem que adequar dentro do que é possível. Então, dentro do hábito dele, a gente ou retira alguns alimentos ou inclui alguns alimentos, e isso simultaneamente, tá? Então, adequar isso na rotina do paciente é muito importante, até porque, como eu disse lá no comecinho, a reeducação alimentar é um processo que leva um tempo a gente ser conquistado. Então, se tá tudo adequado dentro da possibilidade, dentro da rotina, fica um pouco mais fácil do paciente conseguir seguir isso aí por muito e muito tempo. Então, para finalizar, a lei da harmonia é a última lei que a gente fala, ela também é muito importante, que está relacionada ao equilíbrio, né? Então, é a palavra-chave, é o equilíbrio. O que precisa ser? Aquela história do prato colorido faz sim muita diferença na hora da alimentação. Então, a gente tem que ter um equilíbrio entre os nutrientes que são consumidos, tá? Então, precisa ter sim todas os macronutrientes, proteínas, carboidratos e lipídios distribuídos de maneira adequadamente, ter os micronutrientes, que são as vitaminas, minerais e as fibras, também distribuídos de maneira adequada. Por isso que aquela história de pegar a dieta da amiga, pegar a dieta do vizinho não funciona, porque cada paciente está em um momento diferente da vida, tem uma condição fisiológica diferente e precisa ser acompanhado por um profissional que vai conseguir fazer uma rotina aplicada só para ele. Então, de acordo com o que ele vai precisar, vai ter um equilíbrio desse cardápio, desse plano alimentar, para ele conseguir seguir aí por muito tempo. Para a gente entender um pouquinho melhor o porquê procurar o nutricionista, que foi porque a gente abordou essas leis importantes. Se tem muitas internets hoje disponíveis na mídia, a gente tem acesso a muito tipo de material que nos ensina sobre alimentação, sobre dieta, mas o importante mesmo é você procurar um profissional capacitado a adequar todas essas leis dentro da sua rotina, dentro daquilo que é possível, da sua condição socioeconômica, fazer um cardápio harmônico, quantitativo, qualitativo, eficiente, dentro da condição que você se encontra nesse momento. O profissional capacitado para fazer tudo isso é o nutricionista, tá? A dieta tem que ser sim feita por um nutricionista, isso já é código de ética, é lei, e a gente precisa procurar um profissional da área para estar fazendo isso pra gente. Então, procure um profissional com o qual você se identifique, um profissional que tenha a formação que você precisa, a especialização que você precisa dentro do que você quer, se é uma nutricionista do esporte, se é uma nutricionista clínica, mas procure um profissional dentro da área da nutrição para poder adequar de uma maneira bem certinha às suas necessidades. Dessa maneira, a alimentação saudável vai te promover uma longevidade e uma qualidade de vida muito melhor.
A idade considerada a melhor idade é uma fase no qual necessita-se de cuidados especiais com a saúde e qualidade de vida para que seja possível aproveitar melhor os benefícios que o amadurecimento proporciona. Sabe-se que com esse amadurecimento a vida se torna mais plena e aprende-se a valorizar o que ela tem de mais simples e belo. E aí paramos para pensar: por que demorei tanto em descobrir que aquilo que mais me satisfaz não está naquilo que mais dê importância a vida inteira? Assim, para que seja possível desfrutar de todos os benefícios desse amadurecimento, profissionais da saúde atuam melhorando a qualidade de vida dessas pessoas tão importantes para a construção do nosso ser. Pensando na importância de cuidados ao longo de toda essa experiência de vida, a clínica Quartz Life Especialidades Médicas conta com o apoio da medicina associada à nutrição, atuando para que se torne possível a realização de muitos sonhos que sem dúvida serão melhor aproveitados. Afinal, nunca é tarde para começar a conquistar aquilo que se deseja. Quartz Life Especialidades Médicas, promovendo um novo conceito em saúde. No último congresso agora de oftalmologia que aconteceu em New Orleans, nos Estados Unidos, que é o Congresso Americano de Oftalmologia, onde reúne o mundo todo, mais de 10 mil oftalmologistas e mais de 3 mil estandes de vários tipos de laboratório. O que mais realmente me chamou a atenção é a evolução da tecnologia para poder dar qualidade de vida ao indivíduo em qualquer fase da vida. Ou seja, a visão continua sendo ainda a parte mais nobre que o ser humano pode ter e que o ser humano deve cuidar, e que a tecnologia está sendo inovada, um investimento enorme nessa área,
e o oftalmologista também se atualizando à procura de um benefício maior aos seus pacientes. A visão, desde criança, ela deve ser assim cuidada, principalmente desde os seus primeiros anos de vida. A mãe e o pai devem se preocupar com a visão. Baseando nisso, a criança deve fazer o primeiro exame aos 4 anos e daí para frente realmente a visão ela vai evoluindo e realmente tem que ter um acompanhamento. Isso hoje já existe um especialista que é o oftalmopediatra, né? Esse daí realmente é a parte mais nobre. Daí começa realmente a visão desenvolver e aí a tecnologia começa a atuar no sentido de um olho que realmente não está evoluindo, está com alguma doença. Então a gente nota que a tecnologia avança muito, né? E o médico precisa acompanhar. O que chama bastante atenção, realmente é o que mais se fala, é a própria cirurgia, né? A cirurgia realmente ela evoluiu muito na área da oftalmologia, principalmente na cirurgia de catarata, na cirurgia de refrativa, que é a cirurgia de miopia, hipermetropia, astigmatismo, a cirurgia na retina, né? E tudo isso realmente foi o que mais chamou a atenção. Então, a evolução tecnológica é a coisa que chama a atenção, mas o médico precisa estar atualizado, porque realmente a tecnologia ela é muito cara, não tenha dúvida, mas a nossa visão ela vale muito, principalmente quem tem um problema sabe como é importante esses nossos 2 olhinhos, né? Então, a mensagem que eu captei, que eu quero passar para os meus pacientes, para quem está nos ouvindo, é que nunca perder a esperança da visão, mesmo quem esteja com a visão muito ruim, nunca perder a esperança que a tecnologia está evoluindo. É lógico que ela tem que evoluir muito ainda, tá? Mas chegamos num ponto que a sofisticação ela tem ajudado bastante o oftalmologista. Então a mensagem que fica é realmente a tecnologia ela avança bastante, realmente não se promete milagre, mas muitas coisas que há uns anos atrás era impossível, hoje estamos conseguindo realizar. É com grande alegria que eu inventei um aparelho. Esse aparelho levei para os Estados Unidos e juntamente com os engenheiros da Storz, que é o maior fabricante de material cirúrgico fino, tanto na oftalmologia como na medicina em geral, a Storz realmente me aceitou muito bem. Faz 1 ano e meio que nós estávamos desenvolvendo esse aparelho e felizmente depois de vários testes ele foi aprovado nos Estados Unidos e começou a ser vendido e foi o lançamento nesse Congresso Americano de Oftalmologia. Isso para mim foi uma grande satisfação, porque eu fui o primeiro brasileiro a ter um trabalho, uma peça, né, inventada por um brasileiro, aceita pelos americanos. E, infelizmente, esse aparelho vai estar à venda principalmente nos Estados Unidos e na América do Norte em geral, e quem sabe no futuro a gente consiga trazer para o Brasil. O que dificulta realmente são os trâmites aqui no Brasil, que essas empresas realmente têm dificuldade de colocar muitas invenções no Brasil por problemas burocráticos, que a gente acredita que isso vai ter que melhorar também. Mas eu fiquei muito feliz e orgulhoso. É uma peça que vai ser vendida no mundo inteiro e o meu nome vai estar lá gravado. Isso é uma grande realização da minha vida. O CEMOA, para minha felicidade, quando eu participo desses congressos, eu fico muito feliz e chegando lá, toda a tecnologia que é comentada, que é descrita, que é apresentada nesses grandes congressos, tanto na Europa, na Ásia e como nos Estados Unidos, eu fico muito feliz que nós temos o que tem de mais moderno hoje na tecnologia. O CEMOA dispõe, desde a cirurgia
de catarata manual, desde uma cirurgia catarata tradicional, né, manual, até uma cirurgia de catarata a laser. Realmente eu fico muito feliz, porque isso também foi uma coisa muito comentada e já praticamente consagrada, é a cirurgia de catarata laser, apesar de estar restrito ainda a algumas clínicas no mundo inteiro, né? No Brasil ainda é muito poucas clínicas que fazem a cirurgia de catarata laser, né? Essa cirurgia realmente é uma cirurgia que traz grande benefício, aumenta a segurança da cirurgia, só que mais uma vez ela também não faz milagre, né? Então milagre realmente não existe. O que existe é uma competência do profissional associada à alta tecnologia. A parte sofisticada também é a cirurgia de miopia, a cirurgia de astigmatismo a laser. Isso também o CEMOA há 2 anos possui o que tem de mais moderno hoje nos Estados Unidos. Esse aparelho também está disponível no CEMOA. E na cirurgia da retina, chegando novas lentes agora para os pacientes que realmente não têm visão e que têm algum problema da retina, realmente começamos agora a implantar uma lente que traz uma expectativa moderada, mas não deixa de ser uma expectativa de quem não enxerga e que sempre escutou que não tem o que fazer. Precisamos, lógico, examinar, não é todos os casos que é possível colocar essa lente, mas muitos pacientes vão se beneficiar com essa lente, é uma novidade, e o CEMOA já está fazendo esse implante, começando provavelmente agora na outra semana com o implante dessas lentes. Então, o CEMOA realmente, em questão de sofisticação, nós estamos acompanhando o que tem de mais moderno, mas mais uma vez eu sempre digo aos meus pacientes, né? Eu estudei para ser médico, para ser Deus eu não sei onde que tem esse curso, né? Então nenhum médico pode se comportar como Deus, né? Isso não existe, apesar que muitos gostam de comportar dessa forma. É uma atitude que cada um atua como quer, né? Mas a tecnologia ela está evoluindo, mas nunca podemos prometer coisas que não vamos conseguir. Então essa lente que estamos implantando hoje é mais uma tecnologia que nós temos que estudar cada caso, mas com certeza muitos pacientes que nós mesmos falamos que não tinha mais condições, hoje tem uma esperança, e a CEMOA está à disposição para vocês realmente fazer uma consulta e quem sabe ter essa possibilidade, principalmente os pacientes com alteração na retina. A população, mais uma vez, ela precisa procurar um centro de referência. O médico oftalmologista ele é obrigado a se atualizar, ele tem que se atualizar. Uma vez que o paciente confia no seu oftalmo, ele tem que retribuir essa confiança de atualização, né? Você não pode ter uma atitude de ser o dono da verdade. Então o oftalmologista, ele, como qualquer médico, ele tem que se atualizar. Nós temos que aprender muito, nós sabemos muito pouco. O que precisa deixar claro que com todas essas evoluções tecnológicas, para você não ser mais uma vez iludido, né? Que essa tecnologia vai resolver tudo, né? Então, principalmente na catarata, a gente chama atenção, isso é uma coisa, é uma realidade. A catarata não pode avançar, isso eu falo sempre. O paciente fala: doutor, mas eu estou enxergando bem. Gente, não precisa ficar cego primeiro para tomar uma atitude. Se o teu cirurgião tem uma experiência, ele foi especialista em catarata e disser para você que tem que operar, você foi nele e tem que acreditar. Se não acredita, você tem que procurar o outro e mais tarde não chora, não pode chorar, não pode reclamar que ninguém fez nada. Então, diante de toda essa evolução, o paciente precisa ser bem esclarecido. A cirurgia, cada vez mais, nós atuamos de uma forma preventiva. A cirurgia é um ato preventivo na catarata. Na retina, o maior problema hoje ainda é a diabetes. Então, o diabetes precisa acreditar que se ele não cuidar, ele vai ficar cego em 10 anos, né? Isso é uma realidade. Não precisa ficar cego para dizer depois que o médico tinha razão.
Acredite, você tem diabetes, se sua diabetes não estiver controlada, o seu endócrino tem a obrigação de manter a sua hemoglobina glicada baixa, a sua glicose baixa, e você tem que ter a responsabilidade de manter isso, e você tem que gostar de você mesmo, né? Essa é a orientação que a gente passa. Então, se você não gosta de você, não tem jeito, e mais tarde a sua família também vai sofrer, porque vai ter mais um cego na família. Isso daí é muito difícil de se tratar a cegueira. A prevenção é mais fácil. Então, não adianta ter toda essa evolução tecnológica se a cultura do povo, se a cultura do médico, de todos os pessoal que participam não respeite que a realidade é uma só. Não cuidando vai ficar cego, né? Então tem que se cuidar. Várias doenças que pode provocar cegueira, ela é prevenível. Então o recado que a gente passa, com toda a evolução tecnológica, não adianta se o médico, se o paciente e os agregados não tiverem a noção de prevenção. A prevenção ainda é muito mais barata e muito mais agradável, o resultado muito, vamos dizer assim, satisfatório. Doutor, eu tenho um problema na visão que já me foi esclarecido que eu não posso operar. Ah, mas o que você tem nos olhos? Ah, eu tenho hipermetropia. Vamos lá. Então nós temos a miopia, que todo mundo conhece, o astigmatismo e a hipermetropia. O que é a hipermetropia? A hipermetropia também é um tipo de alteração que a pessoa precisa usar óculos, tá? E que ela está relacionada diretamente ao tamanho do globo ocular e normalmente ela se associa a uma alteração do cristalino também, que é o efeito acomodativo.
Por isso, a correção do grau de hipermetropia, a correção do hipermétrope, normalmente ela passa a ser mais complexa. E realmente, com o tempo, parte desse grau muitas vezes volta. Por quê? Justamente o cristalino continua evoluindo dentro desse processo da idade. Ou seja, nós temos uma evolução onde parte desse grau da hipermetropia muitas vezes pode se manifestar novamente por conta dessa alteração da acomodação do cristalino. Né? Cristalino, a estrutura que nós temos dentro do olho. Mas vamos considerar um paciente hipermétrope, onde ele tem o tamanho do olho pequenininho, por isso que ele desenvolve esse grau chamado hipermetropia, tá? E o que acontece? Esse paciente, quando ele tem baixo grau, um grau e pouquinho, não tem indicação cirúrgica para ele, realmente não tem. Por quê? O cristalino dele, a parte interna do olho dele, consegue compensar esse grau. Agora vamos imaginar um paciente que passa a ter na casa dos 6 graus de hipermetropia, tá? Olha a visão dele como que fica, borrada. Por isso que o pessoal muitas vezes fala assim, a hipermetropia é aquele problema que não enxerga de perto, mas enxerga de longe. Depende. Se ele tem um grau acima de 3, mais ou menos, aqui passando da linha dos 3 graus, tá? Ele passa a ter um borramento para longe também. Então esse conceito do não enxerga de longe, enxerga de perto, porque muito míope chega para mim e fala assim, doutor, eu enxergo super bem de pertinho, aí de longe eu não enxergo. Quer dizer, não é bem assim. Dependendo da quantidade, você tem que pôr as coisas de miopia, você tem que pôr as coisas na frente dos olhos. Então vamos definir bem. Hipermetropia é o tipo de grau que pode afetar a sua visão, tanto para longe como para perto. E isso é importante entender. E o paciente alto, hipermétrope, ou que tem um grau alto de hipermetropia, hoje, com essas novas tecnologias cirúrgicas, com os aberrômetros, que a gente fala que são aparelhos que conseguem determinar alterações na córnea e alterações para que você possa corrigir de forma muito efetiva o grau, você consegue falar para o paciente, olha, eu posso melhorar a sua qualidade de vida trazendo você para onde hoje você vive dependente do seu óculos, para um quadro de independência dos seus óculos. Eu consigo melhorar sua visão muito, de forma de você poder falar assim, eu vou fazer um esporte, eu vou numa festa sem óculos, eu passo a ficar independente do chamado uso de lentes corretivas. Normalmente, quando o paciente é hipermétrope e depois dos 40 anos, ele passa a ter uma condição chamada presbiopia ou presbicia. E aí a coisa fica mais complicada. Por quê? Além da visão dele de longe ficar ruim, tá? Ele passa a ter a chamada presbiopia, ele passa a viver numa vida muito complicada para perto, ou seja, tudo que ele vai ler, ele depende da visão de perto e ele não enxerga para perto. Quando nós temos então esse paciente associado hipermétrope e presbita, tá? Nós passamos o quê? A ter um problema enorme. São aqueles pacientes que usam os chamados óculos multifocais. A maioria reclama, eles não se sentem confortáveis, a visão no computador não fica boa, a visão para ler também não, então ele tem que pôr o óculos e tira o óculos. Quem deve estar me ouvindo e que depende desse tipo de correção sabe o quanto é um transtorno, principalmente o uso da vida digital. O que temos hoje para esses pacientes, principalmente o hipermétrope presbita, tá? Se assim a gente pode dizer, é melhorar a sua qualidade de vida com a chamada cirurgia de presbilasique. Tá? É uma técnica que você consegue melhorar a qualidade de visão dele para longe e para perto, tornando-o independente aos óculos. Doutor, mas eu faço uma atividade manual muito pequenininha que eu percebo que ainda preciso de óculos. Sim, para coisas que você está muito próximo ou que você tem muito detalhe, muitas vezes a gente depois complementa com o grau do óculos, mas só para aquilo. Agora, a independência de poder ir a um supermercado, ver o preço das coisas, a independência de poder dirigir sem óculos, a independência de você ter uma vida social sem óculos, realmente isso muda bastante. Essa técnica chamada presbilasique foi um grande avanço que nós conseguimos, porque, na realidade, as novas tecnologias, tanto de exames pré-operatórios, assim como a presença desses novos lasers, chamado laser de Fento II, tá? e o Fento LASIK, né? Nos permitiu fazer procedimentos, realizar procedimentos com uma precisão muito maior, com resultados muito mais previsíveis, ou seja, a gente sabe exatamente como vai evoluir essa cirurgia. Eu tenho vários pacientes operados com essa técnica de presbilasique, que antigamente era inimaginável isso, e que realmente você devolve aquela satisfação da pessoa
não ficar com aquele óculos para perto pendurado, ou ficar usando multifocal, ou ter que ficar, põe óculos de longe, põe óculos de perto, aquela coisa chata, aquele negócio desconfortável. Então, você tem hoje, através dessas tecnologias, você pode beneficiar o paciente dessa forma. Depois, quando ele desenvolver a geriatria, quando ele for um paciente mais idoso lá na frente, aí vem a catarata da idade e você corrige definitivamente com a cirurgia da catarata. Mas aqueles pacientes que estão lá naquela casa dos 40, 45 anos, até os seus 65, eu brinco que ele vai ter uma lua de mel com os olhos dele de 20 anos, 15 anos em média. Quer dizer, é um bom resultado para que ele possa viver essa fase da vida de forma independente, de forma tranquila. Ah, doutor, isso é mágico. Não, não é mágico. Existem as suas indicações, existem as suas contraindicações. Não é todo paciente que pode se beneficiar disso. Você tem que fazer uma avaliação com o seu médico oftalmologista detalhada da sua córnea, da sua retina, para saber qual a previsibilidade do seu resultado. Não é todo paciente que fala assim, olha, eu vou fazer a cirurgia para corrigir minha hipermetropia, ou vou fazer a minha cirurgia para corrigir a minha presbiopia. Não é bem assim. Existem outras técnicas também, os implantes em lei, que a gente chama, mas aí nós entramos numa outra celeuma, num outro tipo de tratamento cirúrgico. Mas em relação às cirurgias corretivas com laser, tá? Essas são hoje as mais frequentes, mais abordadas. Então, a minha recomendação, olha, eu tenho um tipo de grau e você tem vontade, ou você gostaria de ficar independente dos seus óculos, das suas lentes de contato, procure seu médico oftalmologista, converse com ele, discuta, procure ver as possibilidades, esteja aberto, faça os exames, não é simplesmente falar lá, eu quero operar, não é assim que funciona. Mas você tem a possibilidade hoje, com todos esses avanços, de poder ficar mais independente do que uma visão tão desconfortável como está aqui, para uma visão mais confortável que você possa ficar independente dos seus olhos. Eu tenho 5 anos e sou filha única, mas eu vou ganhar irmãozinho quando tiver 10. Esse é meu pai. E ele vai me matar quando fizer 16. É que ele gosta de correr na estrada e ele corre muito. Minha mãe e meu irmão também vão se machucar, mas eles não vão morrer. Minha mãe nunca vai perdoar ele. Quem sou eu? A estatística. Suave na rave, mano. Aí eu tô aqui pra mandar um papo reto pra quem pilota, Joe. Não é só nós que faz a correria de volta pra trampar que tomba, irmão. Tá ligado que você que usa a moto pra ir e voltar do trampo ou pra fazer rolê no final de semana é os que mais acidenta, tá ligado? Quase metade dos acidentes fatal acontece de final de semana, Joe. Na maioria na madruga, Joe. Vamos de boa, mano. O trânsito é coisa séria. Siga seguro. Chegar bem é chegar com vida. Detran e Governo do Estado de São Paulo. Foca no trânsito, foca na direção, foca na vida.
94% dos acidentes com morte são causados por falha humana. Dirigir exige 100% da sua atenção. Não vacila. Se beber, não dirija. Não use celular ao volante. Respeite os limites de velocidade e use o cinto também no banco de trás. Foca no trânsito. Detran e Governo do Estado de São Paulo. Foca no trânsito. A maior causa de acidentes na nossa cidade é a imprudência. Por ano, ela faz quase 20 mil vítimas e tira mais de 800 vidas. São mais de 2 mortes por dia. E você sabia que 93% dessas mortes são causadas por homens? Multas, radares e orientações diminuem o problema, mas a solução é você mudar de atitude. Seja prudente e dirija com mais respeito à vida. Imprudência zero. Prefeitura de São Paulo. Eu tenho 5 anos e sou filha única, mas eu vou ganhar irmãozinho quando tiver 10. Esse é meu pai. E ele vai me matar quando fizer 16. É que ele gosta de correr na estrada e ele corre muito. Minha mãe e meu irmão também vão se machucar, mas eles não vão morrer. Minha mãe nunca vai perdoar ele. Quem sou eu? A estatística. Galera, Suave na rave, mano. Aí eu tô aqui pra mandar um papo reto pra quem pilota, Joe. Não é só nós que faz a correria de volta pra trampar que tomba, irmão. Tá ligado que você que usa moto pra ir e voltar do trampo ou pra fazer rolê no final de semana é os que mais acidenta, tá ligado? Quase metade dos acidentes fatal acontece de final de semana, Joe. Na maioria na madruga, Joe. Vamos de boa, mano. O trânsito é coisa séria. Siga seguro. Chegar bem é chegar com vida. Detran e Governo do Estado de São Paulo. Foca no trânsito. Foca na direção. Foca na vida. 94% dos acidentes com morte são causados por falha humana. Dirigir exige 100% da sua atenção. Não vacila. Se beber, não dirija. Não use celular ao volante. Respeite os limites de velocidade e use o cinto também no banco de trás. Foca no trânsito. Detran e Governo do Estado de São Paulo. Foca no trânsito.